Fala pessoal, dando continuidade aqui então nossas aulas de teoria geral do crime. Teoria geral do crime. Hoje nós vamos falar sobre tipicidade, antijuridicidade, excludente de ilicitude e também vamos falar sobre as espécies aí de excludente de ilicitude, tá? Beleza? Pessoal, seguinte, vamos lá então. Tipicidade, antijuridicidade, excludente de ilicitude, tá? Vamos começar com a tipicidade. O que é tipicidade? Nada mais é, gente, do que o enquadramento da conduta ao tipo penal, ou seja, você pega lá a conduta, o resultado e o nexo de causalidade e enquadra tudo isso no tipo penal. Exemplo, artigo 121, matar alguém, tá? O que é matar alguém? O Zé, ele dispara tiro de arma de fogo contra o João e o João faleceu. O que é o papel da tipicidade? É pegar a conduta, o nexo de causalidade e o resultado e enquadrar em algum artigo. Qual artigo que vai se enquadrar essa conduta do Zé, né, do João, que chegou ao resultado da morte de Zé? É a tipicidade, que é o artigo 121 do Código Penal. Outro exemplo, o João matou o Zé. Mas como que o João matou o Zé? Ele causou lesões corporais no Zé e o Zé morreu. Tem algum qualificador? Como que nós vamos fazer a tipicidade? Enquadrar em uma das hipóteses do artigo 121. Agora o João usou veneno para matar o Zé. Utilizou veneno. Qual que é a tipicidade? A tipicidade é você enquadrar na qualificadora, ou seja, artigo 121, lá no emprego de veneno, parágrafo 2º, inciso 3º. Tá? Então você tem que fazer. É isso que é a tipicidade, esse enquadramento da conduta do resultado ao tipo penal. Tá? Por exemplo, ele anunciou assalto apontando uma arma de fogo. Ele veio e furtou o celular, o João furtou o celular do Zé. Aí o Zé vai lá e leva essa notícia crime pro delegado. Chega lá e fala, meu celular foi furtado, eu sei quem foi. Quem foi? Foi o João, beleza. Aí o delegado vai instaurar um inquérito policial e chegou lá no João. Então, o que o delegado vai fazer? Ele vai fazer a tipicidade. Qual que foi a tipicidade? Ele não vai enquadrar o roubo, porque o João não ameaçou o Zé, ele furtou. O Zé só ficou sabendo depois. Então não teve emprego de violência ou grave ameaça. Se tiver emprego de violência ou grave ameaça, então a tipicidade é de roubo. Se não tiver, a tipicidade é de furto, tá? Deu para entender mais ou menos a tipicidade? Beleza? Nós temos também a antijuridicidade, ou seja, o que é essa antijuridicidade? Tem que ser crime. Tem que ser crime, ou seja, a conduta tem que ser crime. Tem que ser antijurídica. Por exemplo, matar alguém. Matar alguém. Imagina o seguinte, o Zé, ele matou. O Zé matou, opa, preencheu aqui o primeiro requisito. Aí o que ele matou? Ele matou um pombo. Ele matou um pombo? É antijurídico matar um pombo? Não, é imoral, mas não é antijurídico, né? Tadinho do pombo. Furou a fila, o Zé furou a fila. Furar a fila é antijurídico? É imoral, mas não é antijurídico, entendeu? Isso que é antijuridicidade. Bem simples, né, gente? E as excludentes de ilicitude. O que é excludente de ilicitude? São hipóteses que excluem o crime. Não há crime quando a gente pratica o fato. Então, em estágio de necessidade, legítima defesa. Em estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Inclusive, isso aqui é causa de absolvição sumária. Se na resposta à acusação você conseguir comprovar que ele estava em estado de necessidade, então, na verdade, ocorreu ali a absolvição sumária. Tá? Pode ocorrer absolvição sumária do acusado, beleza? Nós vamos entender cada um deles aqui, ó, o que é estado de necessidade, legítima defesa e também o estrito cumprimento do dever legal. Então, estado de necessidade, gente, é lá do artigo 24. Considere-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. O que é isso daqui? Isso aqui são os requisitos, na verdade, os requisitos do estado de necessidade. Então, quem que está em estado de necessidade? O que é estado de necessidade? Imagina o seguinte, estado de necessidade é uma situação onde o sujeito ele sacrifica algo em prol de um bem maior. Exemplo, imagine que tem uma criança e vê um cachorro, um pitbull, um cachorro raivoso lá, e vai para morder a criança, vai ali para... Se um cachorro morde uma criança, ele vai arrebentar com a criança, né? Inclusive ele pode até matar. Aí o cara vai lá e mata o cachorro para ele evitar que a criança seja morta por ele. Então, na verdade, ele matou um animal, né? Ele matou um animal de estimação de alguém, né? Então, ele estava em estado de necessidade. Por quê?
Porque a criança, ela estava em perigo atual. A criança estava em perigo atual, certo? Que não provocou por sua vontade, ou seja, não foi o cara que matou o cachorro que mandou o cachorro atacar a criança, certo? Não foi provocado por ele, tá? Esse perigo. Nem podia de outro modo evitar. Ele não podia, por exemplo, pegar a criança e sair correndo, porque o cachorro corre mais que ele. O cachorro talvez alcançaria, morderia a criança da mesma forma. Direito próprio alheio, ou seja, a vida, a integridade física da criança, cujo sacrifício, a morte do cachorro, naquela circunstância, não era razoável você exigir dele outra conduta. Ou seja, não é razoável você exigir que o cara pegue a criança e jogar acima de uma árvore, ou não sei. Não é razoável você exigir do cara outra conduta nessa situação, a não ser ele ter tirado a vida do cachorro, entendeu? Para ele não matar a criança, para ele não morder a criança, tá? Outro exemplo aqui, imagine que tem tem um casal, né, na verdade, tem um casal que está no cinema e o cinema por algum motivo pega fogo. E as pessoas vão tentar sair do cinema e um vai atropelando o outro e tem um cara que segura a esposa do sujeito para tentar escapar. O sujeito acaba derrubando a esposa dele, ele vai lá e dá um soco no cara para ele soltar a esposa dele, o cara acaba perdendo a consciência e morre, né, asfixiado ou morre lá em decorrência do acidente. Então o esposo, ele estava em estado de necessidade porque ele praticou o fato para salvar a esposa dele, né, perigo atual, que não provocou por sua vontade, ou seja, não foi ele que colocou fogo no cinema, nem podia de outro modo evitar, ou seja, aquela confusão, né, o meio que ele achou ali foi dar um soco no cara para ele soltar a sua esposa. Direito próprio alheio, a vida dela, né, a integridade física dela, cujo sacrifício, a vida do sujeito, na circunstância ali, naquele monte, não era razoável exigir. Então, se não é razoável exigir isso, o que você faria nessa situação? Você mandaria o cara soltar? Não, solta ela. Não, você tem que dar uma porradona nele, porque tá aquele monte de gente, um atropelando o outro, todo mundo querendo sair. Então, não é razoável você exigir outra conduta do cidadão, tá? Isso que é estado de necessidade, tá? E o estado de necessidade, gente, a diferença do estado de necessidade para a legítima defesa é que na legítima defesa, enquanto no estado de necessidade é para você proteger uma pessoa de uma circunstância, ou seja, algum sacrifício, você sacrifica alguma coisa para salvar um bem maior, a legítima defesa é para salvar de agressão física de humano. Enquanto aqui no estado de necessidade você se defende de uma situação, aqui no estado de necessidade você se defende de uma agressão injusta de uma pessoa. Perceba que aqui no estado de necessidade nem fala agressão injusta. Não fala em agressão injusta, mas fala em perigo atual. O que é o perigo atual? Aquilo que está acontecendo. Não pode ser perigo iminente, ou seja, aquilo que pode acontecer, igual é aqui no estado de necessidade. Então, no estado de necessidade, lá no artigo 25, ele coloca: entende-se em legítima defesa quem? Usando moderadamente dos meios necessários, tá? Perceba que aqui no estado de necessidade não existe meio moderado. Não existe meio moderado. Se você pegou uma bazuca lá, ou se você pegou uma metralhadora lá e deu 50 tiros no cara, você está em estado de necessidade. Agora, em legítima defesa, não. Em legítima defesa você pode responder pelo excesso ali da legítima, tá? Mas, tranquilo. Repele injusta agressão, ou seja, a agressão deve ser injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outro, tá? Então, legítima defesa, um exemplo de legítima defesa. Tem um cara lá no bar, ele está lá tomando a cerveja dele, aí levanta um outro cara e vem para bater nele gratuitamente dentro do bar. O que ele faz? Ele bate no cara para se defender, causou lesões corporais no cara lá. Ele vai responder por lesão corporal? Não, porque ele se defendeu, estava em legítima defesa. Tá? Imagina que o cara ele está andando lá no trânsito, ele tem porte de arma, né, porte e posse de arma, ele está com a arma dentro do carro e vem um marginal ali para anunciar o assalto. Ele saca a arma e dispara contra o cara, né? Então ele estava em legítima defesa. Por que ele está em legítima defesa? Porque ele usando moderadamente dos meios necessários. O que é moderadamente dos meios necessários? Meio necessário é qualquer meio disponível para você se defender. Se o cara está com um facão na mão e o meio necessário que você tem é uma pistola, você vai usar a pistola. Se ele está com um pedaço de pau na mão, se o meio que você tem para se defender é o facão, você vai utilizar o facão. Moderadamente, ou seja, até que a agressão injusta cesse. Por exemplo, se ele fugir do local e você continuar perseguindo ele, dando facãozado ou dando tiro, você já saiu do campo da legítima defesa, tá? Beleza? Meios necessários. Repelir injusta agressão, ou seja, a agressão tem que ser injusta. Não cabe, por exemplo, legítima defesa de agressão. Então, o cara vai lá e começa a agredir o outro vai lá, reage,
bate nele, aí ele vai bater no cara, entendeu? Então esse negócio é um negócio finito. Então tem que ser justa a agressão, não pode ser uma agressão justa, tá? Ou seja, o agressor, ele não pode alegar legítima defesa contra a vítima que depois reagiu e conseguiu sobressair sobre ele, tá? Atual ou iminente, tá? Atual é aquele que está acontecendo, o fogo já está pegando, o cara já tá ali batendo, tá? Que exige aqui no estado de necessidade, que é o perigo atual, ou seja, já tem que estar pegando fogo, o navio tem que estar afundando, o cachorro tem que estar atacando, tá? Aqui na legítima defesa, não. Na legítima defesa pode ser aquele perigo iminente, ou seja, o cara está ameaçando, ele está vindo de encontro, está dando palavras de ameaça. Você pode agir em legítima defesa, tá? Não precisa ser iminente. Direito próprio de outro. O que é direito próprio de outro? A sua vida, a sua integridade física, aquilo que o direito protege. Não pode alegar legítima defesa quem, por exemplo, o cara vai lá e fala, agora eu vou quebrar seu carro. Você vai lá e dá tiro no cara. Isso não é legítima defesa, nem estado de necessidade, tá? Você pode tentar impedir ele de alguma forma, não dar um tiro no cara e alegar legítima defesa e estado de necessidade. Legítima defesa tem que ser ação humana, tá? Enquanto que o estado de necessidade tem que ser, não precisa necessariamente ser uma ação humana, mas é uma circunstância que coloca a vida das pessoas em perigo. Tranquilo? Deu para entender estado de necessidade e legítima defesa? Como que o examinador vai cobrar isso de você? Ele tem que dar esses requisitos. Ele vai dar esses requisitos do artigo 24 ou do artigo 25, tá? Quando nós falamos em ação humana, um humano contra outro humano, você já fica esperto em legítima defesa, tá? Por exemplo, teve uma agressão, tá? Ou o outro tentou assaltar. Agora, estado de necessidade é uma situação, uma circunstância perigosa, tá? Aí você coloca no artigo 24. E, geralmente o examinador vai dar para salvar de perigo atual, ou aí ele vai dar que não provocou pela vontade dele, aí você vai falar que nem de outro modo podia evitar, ou seja, ele vai dar várias circunstâncias que, na verdade, se configurou o estado de necessidade. Tem um exercício que nós vamos falar de estado de necessidade, muito interessante, é uma peça, tá? É muito interessante, essa peça aqui, ela é bem legal. Depois nós vamos praticar isso aqui, você vai perceber que é bem fácil depois quando você coloca na peça. Legítima defesa também. Agora, o estrito cumprimento de dever legal, gente, é mais difícil o examinador cobrar de você, a não ser que ele coloque você ali como advogado de algum policial, bombeiro ou qualquer outra forma, tá? Então, trata-se de uma ação praticada em cumprimento do dever imposto por lei. Alguns exemplos aqui, ó, do estrito cumprimento de dever legal, ó. A execução da pena de morte feita pelo carrasco, ou seja, o cara lá que ligou a cadeira elétrica não cometeu homicídio, ele estava no estrito cumprimento do dever legal dele. Tá? Um policial que entra numa casa para salvar uma pessoa, para cumprir um flagrante, então ele está também no cumprimento do seu dever legal. O mandato, né, um cumprido de mandato, vai lá, tem um mandado de busca e apreensão, ele vai e entra na casa para cumprir esse mandado. Então, na verdade, ele está em estrito cumprimento de dever legal, ou seja, ele não está ali em crime de dano, se ele arrombar a porta se ninguém abrir, ele não ocorre nem crime de evasão de domicílio, tá? Ele está em cumprimento cumprimento do dever legal, tá? O estrito cumprimento de dever legal não tem um artigo específico para ele, é o inciso 3º mesmo, lá do artigo 23 aqui, ó. É o inciso, né, 3º do artigo 23. Em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, tá? Tranquilo? Então é isso, gente. Isso aqui foi a nossa aula. Então fique atento a essas informações, tá? A esses requisitos exigidos ali pelo artigo 23, que vai dar tudo certo, gente, no dia da prova, tá? O que o examinador cobra muito? Legítima defesa e estado de necessidade, tá? Mais estado de necessidade que legítima defesa. Mas a legítima defesa também tem um exercício, se eu não me engano, tem um exercício de legítima defesa que nós vamos praticar também, tá? É bem legal essa peça prática, tá? Na verdade, tudo aqui que nós estamos vendo aqui, vamos praticar depois, na hora da prática, na hora de nós construirmos a nossa peça. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Próxima aula, nós vamos falar de desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. E depois falamos, então, crime impossível, erro de tipo e de proibição, tá bom? Não perca, não pule essas aulas, são aulas importantíssimas. São aulas que vão crescer, né? São aulas importantíssimas aí, são aulas que vão proporcionar para vocês teses defensivas depois, tá? Todas essas aulas aqui, elas vão proporcionar teses de defesa para você no dia da prova. Tranquilo, gente? Então é isso, minha voz até falhou, eu estou gravando tanta aula hoje que minha voz até falhou, mas tranquilo, né? Tudo em prol da sua aprovação, tá bem? Então é isso, grande abraço, até a nossa próxima aula.